Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo muita informação relevante, muita prestação de serviços com assuntos relacionados ao direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje vamos falar sobre direito de família e sucessões. É um programa temático, vamos falar sobre a pessoa idosa e as questões sucessórias e em relação também à proteção do idoso. E quem está conosco hoje é uma grande especialista no tema, doutora Rafaela Barros. Seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Bom dia, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui nesse programa especial da TVE. Bom, doutora, podemos falar um pouquinho sobre a herança, né? Como é que a herança assim, pode, como é que pode isso, de alguma maneira, impactar na segurança também do idoso, né? Bom, nós temos como herança no nosso ordenamento jurídico brasileiro todos os bens, né? Todo ativo e passivo, que é o que constitui a herança, que é um direito fundamental previsto na Constituição. Quando se dá o recebimento da herança? Nós temos o princípio da saisinne. Então, no momento da morte de alguém, automaticamente os bens, esse conjunto da herança, esse todo unitário, que numa ficção jurídica posteriormente virá a ser chamado de espólio, automaticamente se transmite aos herdeiros, automaticamente se transmite aos herdeiros previstos segundo a ordem de vocação hereditária, né? O que isso tem a ver com a pessoa idosa? Bom, se nós pararmos para pensar, tendo em vista que a herança é o patrimônio da pessoa que faleceu, portanto, é um instituto jurídico que tão somente existe quando da morte de alguém, nós temos de pensar e ter em mente que normalmente quem angariou o patrimônio e quem tem bens para deixar após o seu óbito são as pessoas idosas que tiveram tempo de constituir patrimônio. Claro que isso tem mudado, né, de geração para geração, mas toda a ideia da herança ela é constituída na continuação da família, na perpetuação do patrimônio naquela família. Então, quando nós falamos em herança, tendo em vista o crescimento populacional também, nós temos, e 16,3% teve um aumento aqui em 2019 e 2018, que acontece mais esse evento morte com as pessoas idosas, é que nós temos o dever de, como sociedade e Estado, tutelar esse grupo, que é o grupo das pessoas idosas. Bom, doutora, quando a pessoa fala o seguinte, tem o pai e a mãe vivo, né? E a pessoa, eu sou herdeiro dos meus pais. Dá para falar isso, já que a pessoa está viva? Não existe herança de pessoa viva, né, no nosso ordenamento. O que existe é uma expectativa de que aqueles bens que existem quando a pessoa está viva venham a ser transmitidos quando da sua morte, mas isso não é garantia de nada. Até porque, até o momento do óbito, os bens que são meus, o conjunto de bens, né, somando, diminuindo as dívidas e o que sobra daquele ativo, é da pessoa, de quem tem os bens, e ela pode fazer o que ela quiser com esses bens. E isso é uma outra questão importante que nós trataremos no final do nosso bloco, que é a questão de como, então, proteger a pessoa idosa no que tange aos seus bens, né? Tendo em vista todos os abusos que são cometidos nessa terceira fase, no último estágio da existência, normalmente por herdeiros visando ou a antecipação de herança ou coisas do tipo, né, João? Abusos de toda a ordem, na verdade, Bom, podemos antes de nós dizer entrar assim. nesse tema aí, doutora Rafaela,
Podia falar como é que funciona a ordem da legítima, como é que funciona a ordem das pessoas que podem herdar algum bem? Como é que fica? São ascendentes, descendentes? Como é que são? Até que grau pode herdar? Bom, nós temos no Código Civil a ordem de vocação hereditária. Hoje prevista descendentes, em primeiro lugar, depois descendentes, depois cônjuges ou companheiros, depois que o companheiro foi, né, alçado aí a categoria de semelhante ao local do cônjuge previsto nessa ordem de vocação hereditária, e depois os colaterais. Esse artigo tende a ser mudado, segundo o anteprojeto de reforma do Código Civil, que retira o cônjuge ou o companheiro dessa posição favorável, né, como um herdeiro necessário. Então, o cônjuge ou companheiro deixa de ser um herdeiro necessário nesse anteprojeto do Código Civil, ou seja, não adianta ficar com quem não ama até o momento da morte, pensando nos bens que podem vir a ser objeto de herança ou sucessão, porque tudo isso também foi pensando na proteção aí do idoso. Existem muitas discussões, é claro que o tema não se esgota aí, mas um dos pontos, com certeza, de exclusão do herdeiro, de herdeiro necessário como cônjuge, isso se deu após o artigo 1790, que obrigava as pessoas com 70 anos ou mais se casarem pelo regime da comunhão obrigatória de bens. Separação total de bens. Separação obrigatória de bens. Depois que esse artigo foi considerado inconstitucional, toda a comunidade jurídica começou a pensar nisso. E aí fizeram assim, não, já que ele vai ser herdeiro, então, o cônjuge ou o companheiro, nós podemos aqui tirar ele como herdeiro necessário. Vai ser bom. Só a pessoa está de casa está nos assistindo, se é um anteprojeto, não é lei, isso será votado, poderá não ser aprovada essa questão, embora o doutor Rafael aqui nos bastidores me falou que está com receio que isso possa acontecer. Não, eu acho que a tendência é que não tenhamos mais cônjuges ou companheiros herdeiros necessários no nosso sistema jurídico. Vai ser bem impactante. Bom, mas nós estávamos conversando antes também sobre essa questão do herdeiro, que só existe herdeiro de pessoa que já faleceu. Pessoa viva não tem herdeiro. Mas o que acontece muitas vezes são abusos, em que a pessoa está lá, tendo uma vida razoável, e daqui a pouco os potenciais herdeiros já começam a querer gerir o patrimônio que não foi eles que construíram. Já a pessoa quer viajar, a pessoa, não, você não vai viajar, só vai gastar o dinheiro. E como funciona essa questão do idoso? Ele tem essa autonomia para fazer o que ele quer com o patrimônio que ele criou, construiu ao longo do tempo? Pois então, né, João, como é importante nós vermos como a autonomia e a autodisposição, a autodeterminação da pessoa idosa, que é um direito fundamental também previsto na nossa Constituição, ele tem que estar cada vez mais sob os nossos holofotes, né? Tendo em vista todos esses abusos de toda ordem, seja com ingressos, interposições de demandas de cunho para interditar pessoas que não são interditáveis, seja essa gerência do idoso para com o seu próprio patrimônio durante a vida é um tema bastante delicado, justamente porque o idoso é sim um sujeito de direito vulnerável, que está na sua terceira idade, que tem uma tendência a desencadear, entrar em quadros de depressão, querer abreviar a vida, a depender de quem está cuidando dele, tutelando sobre os seus direitos, que normalmente são os filhos, são os ascendentes em alguns casos, né? Mas quem está mais próximo da pessoa idosa. Então, todos esses cuidados são muito importantes. É claro que
a pessoa idosa, ser idoso e velhice não é sinônimo de incapacidade. Nós sabemos que as pessoas idosas são absolutamente capazes de disporem do seu patrimônio como bem lhe aprouverem. E aí entra uma questão muito importante que surge agora e ganha maior força após a pandemia e após a enchente do Rio Grande do Sul, que é justamente o planejamento sucessório. Como é que eu vou planejar os meus bens, a transmissão dos meus bens? Como é que eu vou planejar os meus bens em vida? Se eu já quero passar para os meus filhos, se eu já quero passar para os meus netos, como é que eu vou fazer isso de uma maneira segura, protegendo o meu patrimônio para o meu passamento, né? Para que eu não tenha dor de cabeça quando eu estiver mais fragilizado física e emocionalmente ainda, porque é essa a tendência, né? Que nós nos fragilizemos, máxime no último estágio de existência. Então, que nós pensemos em tudo isso antes, como planejar essa sucessão, não fiquemos com preconceitos de, sim, declarar a última vontade em testamento, fazer um testamento, deixar as coisas, não interessa se não está no nome, a declaração de última vontade é um documento absolutamente solene e importante. E isso pode ser realizado pelas pessoas idosas. As pessoas idosas têm de ter esse conhecimento. Se já tem o seu bem no próprio nome, pode sim fazer doações. Então, já em vida, antecipando o pagamento de um imposto, facilitando que os seus herdeiros não paguem imposto futuramente, né? Fazer um levantamento aí do que é 50% do seu patrimônio. Acho que tudo isso é bom de ser organizado já em vida para evitar discussões posteriores. Muito bom, ótimos esclarecimentos aqui da doutora Rafaela. O tempo está voando, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Já já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que está nos assistindo que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços, muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. Aqui a gente fala sobre assuntos relacionados ao direito do consumidor, ao direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário, direito comercial, tudo isso aqui na nossa TV, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje aqui estamos com um programa temático falando sobre direito de família e sucessões. O tema hoje é a pessoa idosa e as questões sucessórias e as questões relacionadas à proteção do idoso. Bom, a doutora Rafaela estava comentando antes sobre a questão de interdição, né? E acho que muitas pessoas idosas ficam em dúvidas se daqui a pouco sofrendo ameaças de filhos, né, de que daqui a pouco vão interditá-lo, né? E isso acaba deixando a pessoa já está um pouco fragilizada, né? E ainda assim tem essa pressão, né, de que a pouco vão interditar essa pessoa. Podia falar para nós como é que, se é simplesmente a pessoa chegar lá no juiz, eu quero interditar meu pai e minha mãe, como funciona isso? Deve ter um processo, sim, para isso aconteça, né? Sim. E antes até de te responder isso, João, eu acho importante frisar o quanto essa questão é realmente delicada. Nós estamos falando aí da ponta de um iceberg, né? Porque o medo do idoso, da pessoa idosa, ela já nasce antes. Eu estou sofrendo ameaças, né? Eu vou te interditar, eu que vou passar a administrar os teus bens, porque a interdição, né, denominada hoje de curatela, nada mais é do que dar o direito a alguém, o ônus e o bônus, né, de alguém administrar tão somente as questões de cunho financeiro e econômico da pessoa que se encontra incapacitada de gerir por si só os atos da vida civil e não as questões de cunho pessoal. Isso teria de ser pedido especificamente para o juiz. Então, a sentença de interdição ela sai com especificamente
O que aquele curador pode fazer? Ah, não é para Quais tudo. os atos Não pode podem vender administrar? nada. Mas aí começa, né, João? Antes disso acontecer, normalmente tem essas ameaças. Sim. Eu vou te interditar. Tu tá criando problema aqui dentro da minha casa, Tu tá né? gastando muito. Tu tá quebrando muito copo, tu tá gastando muito, Gastando tu tá muito fazendo remédio. muita dívida. Eu não acredito que tu comprou de novo na loteria, né? Tá fazendo- Que tu quer- tá fazendo apostas. Quer e fazer tal. viagens. Quer fazer viagens. Tá gastando Viagens. muito remédio, remédio muito caro. E aí começa, não. O idoso, a primeira coisa que ele pensa é, eu vou denunciar. Só que no momento em que o idoso vai na delegacia da pessoa idosa denunciar, já se cria um problema, porque quem é que vai ser acionado? A pessoa que cuida dele. Então, é uma faca de dois gumes gerenciar a proteção do idoso. Mas, passando para a questão da interdição. Se o filho ou ascendente, neto, bisneto, quiser interditar essa pessoa, ou até mesmo o próprio cônjuge ou companheiro, quiser interditar uma pessoa idosa, ele ingressa com uma ação na via judiciária para interditá-la. E aí, João, ouso dizer que o nosso judiciário é muito cuidadoso com essas questões. Tende a haver uma entrevista, tende a haver... Há anos e anos e anos, essa já é velha, né? Tu querer interditar alguém incapaz. Então, não é assim para interditar alguém. Não pensem que é assim. O juiz, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os advogados e todos os membros do Judiciário estão muito atentos a essa questão. A interdição é a última ratio, é tão somente em último caso. Realmente, quando o idoso, a pessoa idosa não está se autogerindo, né, isso vai ser observado com cuidado. É claro que nós temos várias e várias juízes e juízes, comarcas e comarcas, mas cada vez mais o judiciário está ficando afiado nessas questões, Mas tem que podemos ter, dizer assim. tem que ter atestado médico, né? Tem que ter avaliações psiquiátricas. Não é Claro. mais de um, imagino eu, ou só um. E não só laudos médicos, atestados médicos, perícias, né, realizadas e juntadas pela própria parte que deseja interditar a pessoa idosa, como também demandadas pelo judiciário. O juiz também vai... Não, você está dizendo isso aí, a pessoa idosa está fragilizada, ela não tem aqui condições de vir aqui se defender, mas o juiz vai lá, está olhando, e o Ministério Público olhando em nome da pessoa, se está tudo certo. E o juiz mesmo faz a entrevista com a pessoa que se pretende curatelar, né? Com o curatelado. É porque tem pessoas com... Olha, nós tínhamos uma cliente lá na empresa que tinha 100 anos, ela tinha uma clareza totalmente lúcida, né? Ela talvez estava já nos últimos anos, faleceu com 102 anos, ela estava com um problema de locomoção, mas ela estava totalmente lúcida com 100 anos. Claro. Idade não é sinônimo de incapacidade, né? Isso a gente tem que ficar bem atentos também. Até cada vez mais, né? Ano que vem nós seremos o 6º país no mundo, 2025, com maior número de pessoas idosas. A nossa expectativa de vida está cada vez maior, melhor. Nós temos aí a tecnologia a nosso favor. Inclusive, uma das questões que é importante ressaltar, quando a gente fala em planejamento sucessório e todas essas questões ligadas à proteção aí do patrimônio, para a pessoa idosa viver realmente um terceiro estágio da existência com qualidade de vida, com uma velhice saudável, né? Ela também poderá se valer agora, recentemente, nós tivemos o provimento do colégio do CNJ, em que a pessoa idosa, ela pode, não só a pessoa idosa, mas trazendo, né, para o nosso grupo vulnerável, a pessoa idosa poderá lavrar seu testamento, deixar sua última vontade através de um testamento virtual. A tecnologia está aí a nosso favor para que isso seja assegurado a ela. Então, isso entra como um dos instrumentos facilitadores
e que se pode ser usado quando nós falamos em planejamento sucessório, não só o testamento, não só as doações, que tem aumentado cada vez mais, máxime com os eventos da enchente, com os eventos do Covid-19, que alertou aí a nossa sociedade sobre a necessidade de nós prevenirmos, né, muitas coisas e podermos nos precaver financeiramente, economicamente, como o testamento agora de forma virtual. Muito bem. Doutora Rafaela, às vezes tu vê, tem todos esses abusos, né, que eventualmente o idoso está sofrendo, e ao mesmo tempo teria como, de alguma maneira, essa pessoa que está sendo o abusador, né, que não está tratando bem o idoso, às vezes até agredindo esse idoso, não teria como tirar ele fora da sucessão, de tirar ele futuramente de ser herdeiro? Foi justamente o tema do meu trabalho, né, João, que foi transformado num livro que trata justamente das causas de exclusão da herança. Então, pode haver uma renúncia que é feita pelo próprio herdeiro, né? Ele pode simplesmente renunciar, dizer, eu não quero participar dessa briga, isso aqui não me cabe, eu não quero me envolver nisso daqui, então eu renuncio a minha cota parte na herança. Essa é uma das causas, mas trazendo para esse viés, como o idoso pode se proteger, né? Se o idoso pode vir a excluir um herdeiro necessário da herança. Sim, nós temos 2 institutos consagrados no nosso Código Civil que, mal ou bem, não deixam de ser praticamente uma reprodução do que era previsto no Código Civil de 1916, ou seja, nós temos aí, 108 anos depois, as mesmas causas de exclusão da herança, com exceção de uma. Já tinha problemas lá atrás, né? Em 1916 já tinha problemas já disso. Sim, mas, por exemplo, né, casos muito sérios, que são os casos que permitem a exclusão da herança, como a tentativa de homicídio, uma relação indigna aí com a madrasta ou com o padrasto, né, uma relação incestuosa, seja uma acusação caluniosa em juízo, todas essas causas de indignidade e de deserdação que contemplam as causas de indignidade, mas que também são a ofensa física, a injúria grave, a denunciação caluniosa em juízo e o abandono, né, o desamparo da pessoa em alienação mental ou grave enfermidade, que entra aí normalmente vai ser a pessoa idosa que angariou patrimônio e que está desamparada por um filho, um neto, um companheiro que a está desamparando materialmente ou imaterialmente, né? Isso é fácil de acontecer hoje? Não, que os abusos, infelizmente, estão aí e são recorrentes. Agora, no judiciário, para que tu consiga fazer essa deserdação ou tirar essa pessoa da linha sucessória, é algo que os juízes estão acolhendo de uma maneira mais fácil hoje? Infelizmente, João, não são institutos muito explorados pelo nosso judiciário. Então, são hipóteses de exclusão da herança vistas com muita cautela. Cautela, diria, demasiada, né? Porque nós teríamos de utilizar esses institutos deveriam ser melhor utilizados, vistos com mais sensibilidade pelo judiciário, tendo em vista o número de abusos aí cometidos e que em 2023, conforme uma reportagem recente da Zero Hora, nós vimos aí que as denúncias de pessoas idosas a abusos cometidos por familiares é cada vez maior, duplicou. Em 2022 eram 11 mil denúncias, em 2023 nós passamos, 2011 eram 11 mil denúncias e 2022 nós passamos para mais de 22 mil denúncias aí tão somente para a delegacia
da pessoa idosa de abusos cometidos com as pessoas idosas. Ou seja, os institutos que permitem a exclusão da herança, que são a indignidade, todas as hipóteses previstas no artigo da indignidade e todas as hipóteses previstas no artigo da deserdação deveriam ser melhor explorados e vistos com mais sensibilidade pelo juízo, sendo então facilitada aí, é claro que existe um cuidado em virtude da legítima, mas sendo mais facilitados para a proteção da pessoa idosa. Doutora Rafaela, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Agradecendo a sua qualificada audiência. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau.